A paz, queridos, chegamos à lição de número 3, que tem como título Ciúme, o mal que prejudica a família. E como palavra-chave da lição, nós temos também ciúme. Nós sabemos que ciúme trata-se de uma emoção humana, de um sentimento. Então, quando falamos em ciúme, fala assim que todo mundo tem um pouco de ciúme, porque muitos conceituam ciúme como um zelo, como um cuidado, mas quando esse zelo ele se torna demasiadamente ou quando se torna exagerado, ele acaba fugindo do controle. E como nós vamos aprender aqui na lição, trata-se de uma obra da carne. Pode causar insegurança, ansiedade, pode despertar sentimentos que vão prejudicar e que vão transformar ou causar fúria, nervoso, obsessão. Então isso precisa tomar muito cuidado. E para essa lição eu quero apresentar 3 dinâmicas e eu me pergunto que os irmãos devem ter olhado para esse laço e devem ter pensado, por que será que ela está com esse laço exagerado assim? E isso já faz parte da nossa primeira dinâmica. E para essa primeira dinâmica, na classe das irmãs, a professora vai com laço, ou com uma fita, ou com chapéu, algo bem colorido, algo bem chamativo. E os irmãos levem uma gravata. E uma gravata que seja bem colorida, que chame bastante atenção. E aí já chega na sala assim, as irmãs com um lenço e o professor com uma gravata bem chamativa. Aí o professor vai chegar, já chega, já senta lá. Na hora que começar a aula, aí o professor pergunta assim, o que vocês acharam do meu laço ou da minha gravata? Inclusive eu quero que os irmãos comentem o que os irmãos acharam desse laço logo quando eu comecei o vídeo. Aí o professor vai esperar eles falarem. Talvez em resposta do que pensaram, eles vão dizer, eu achei um laço muito exagerado, muito colorido. Talvez eles respondam, isso aí tá fora de moda, ou não tem mais idade para usar essas coisas. Então, o professor vai verificar que esse laço chamou o quê? A atenção e despertou curiosidade, sentimentos, emoções e pensamentos diferentes em cada um dos irmãos. E nisso, o professor vai enfatizar o primeiro e o segundo ponto da lição, que fala sobre a preferência de Jacó e fala sobre a túnica que Jacó presenteou o seu filho. Então aqui, se a gente parar para pensar, um laço, bem colorido, e a túnica que costumava-se usar eram de 2 cores. E Jacó presenteou José com uma túnica de várias cores. Então isso demonstrou o quê? O favoritismo de Jacó para com seu filho José. Então ele demonstrou, ao presentear o seu filho, ele demonstrou o quê? Predileção. E desse favoritismo nós temos 2 problemas graves que surgem aí. Nós temos a figura da inveja e nós temos a figura do ciúme. Então, ao presentear José com essa túnica, o que Jacó despertou nos outros irmãos? A inveja. A inveja primeiro por quê? Porque a inveja é quando você quer algo que não é seu. Você deseja, você almeja, você nutre um sentimento, você nutre uma emoção de desgosto ou desvantagem por algo que a pessoa possui e você quer para si. Então aqui nós temos a inveja. Então os irmãos de José invejavam aquele tratamento, invejavam aquele tratamento que Jacó tinha para com José. E ao mesmo tempo eles também tinham o quê? Ciúme, porque o ciúme aqui vai existir quando a pessoa tem medo de perder algo, a pessoa tem aquele domínio, a pessoa se sente detentor daquilo. E nós sabemos que o José era um dos filhos mais novos. Então, o tratamento de Jacó para com José, talvez se Jacó tivesse um tratamento bom para com seus outros filhos, anteriormente com a chegada de José mudou, porque na própria Bíblia vai falar que Jacó amava mais a José. Então aqui, dentro dessa predileção do pai para com os filhos, nutriu um sentimento de ciúme misturado com inveja, e isso causou dissensão, conflitos, briga e despertou fúria, um desejo ruim
nos irmãos de José, até mesmo para matar o seu próprio irmão. Mas como Deus tinha um plano na vida de José para abençoá-lo e até para abençoar a sua casa, não foi permitido. Então, essa dinâmica é para demonstrar que quando eu trato o meu filho com favoritismo, eu vou despertar nos outros sentimentos de inveja, de ciúme, e nesse próprio filho que eu estou beneficiando, eu posso despertar nele o quê? Sensação de superioridade, de arrogância. Então, nós precisamos ter sabedoria para evitar, porque o ciúme, falar aqui na lição, que é mais forte do que o veneno de uma cobra. Então, tudo isso é o que? São obras da carne, por isso nós já estudamos que a luta, a guerra é diária. Então, que nós possamos analisar as nossas vidas, analisar o sentimento que nós estamos dispensando no nosso lar para não causarmos dissensões, contenda e discórdia. Vamos pedir graça ao Senhor e sabedoria para educarmos os nossos filhos e quando verificar alguma dissensão, que possamos pedir ao Senhor graça para saber lidar com esses sentimentos. E assim nós podemos ir para a segunda dinâmica. E para a segunda dinâmica, o professor vai chegar e vai perguntar assim para os seus alunos: quem gosta de café? O professor pode levar para a sala de aula a garrafinha com o café ou só o pó de café. E aí o professor vai perguntar assim para os seus alunos: quem aqui quer café? Aí o professor pode levar o café coado, mas deixando um pouco da borra do café, ou o professor pode colocar só o pó aqui dentro, ou levar numa vasilhinha, e aí o professor vai perguntar assim: quem aqui quer café? Aí o professor vai levar um copinho e vai colocar o café. E aí, quando o aluno for beber o café, ele vai sentir toda a borra do café. Ou se o professor não quiser levar o café pronto, o professor, quando ele perguntar assim, o professor perguntar: quem quer café? Aí o professor leva, coloca a colher só do pó e entrega para o aluno. Aí ele vai falar assim: mas isso que é café? Aí o aluno fala assim: isso que é o café? O professor vai falar assim: Qual que vai ser o ensinamento? O professor vai falar assim: olha, nós podemos até gostar do café, mas o café, ele precisa ser o quê? Filtrado. Nós usamos, aí o professor vai falar assim: olha, para fazer um café, ele precisa passar pelo filtro, ou o professor pode falar pelo coador. Se eu não filtrar o café, se eu for beber o café, desse jeito que ele tá aqui, com a borrinha todo no fundo, eu posso até começar bebendo, aparentemente tá tranquilo, mas depois que eu chegar no final, eu vou sentir aquilo e não vai ser nada gostoso saborear um café com filtro. E aí o professor vai mencionar: olha, aqui na verdade prática da lição diz: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Então aqui, o café, ele vai representar o ciúme, a obra da carne. E o café, ele só é bom se ele for filtrado. Então o filtro aqui vai representar o quê? Ele vai representar o fruto do Espírito. O café, ele só vai ser bom se ele ser filtrado, se ele ser moderado, porque o café, depois que ele é coado, ele não tem nenhuma borrinha, você vai saboreá-lo. Então aqui o professor pode mencionar sobre os tipos de ciúmes. Então, ciúme de zelo, de cuidado, vai ser o café filtrado. Agora, quando o café, quando o filtro não funciona, quando o filtro tem algum furo, vai passar o quê? Todas as borras aqui, vai ficar contaminado. Então, aparentemente, nós precisamos analisar. Será se eu tenho ciúme no sentido de zelo, de cuidado, de preocupação, ou se eu já estou com algum furo e esse ciúme já está me dominando, já está me trazendo sensações, consequências ruins, pensamentos que são prejudiciais, porque a nossa mente, fala-se que a nossa mente é um terreno fértil.
e a semente que eu lançar lá, ela vai germinar. Que possamos lançar sementes boas, que possamos nos encher do fruto do Espírito, para que as qualidades, as virtudes do Espírito Santo possam reinar sobre a nossa vida. E aqui, no terceiro ponto da lição, no último tópico, vai falar como vencer o ciúme. Como que eu vou vencer o ciúme? Aí o professor falou assim, olha, eu vou vencer o ciúme como? Me enchendo do Espírito Santo de Deus. Aqui, representando o fruto. Quando eu estou cheia do Espírito Santo de Deus, automaticamente eu vou ter um caráter transformado. E eu vou procurar me abster das obras da carne. E como aquela guerra, a luta é constante, quando eu verificar que tem algum furinho, o que eu preciso fazer? Automaticamente trocar esse filtro, porque ele não serve mais. Fala, Senhor, me ajuda a melhorar cada dia, me ajuda a viver em novidade de vida. Se você perceber que algum sentimento de zelo, de cuidado já se transformou, até mesmo por seus filhos, por seus cônjuges, por uma amizade, ou por um cargo na empresa, ou por cargo na igreja, que você possa verificar qual é a intensidade desse ciúme. Será se ele está bem filtrado ou não? Se ele não estiver filtrado, verifique, corrija e encha-se do Espírito Santo de Deus. Porque, sendo uma obra da carne, a batalha é constante. E só nos enchendo do Espírito é que podemos vencer este mal. Então, essas são as 3 dinâmicas. Espero que os irmãos utilizem e que seja sempre tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos e boa aula!